Gente, mais um ano terminando, né? Se a gente fosse parar, ouvir cada um de vocês, teríamos tantas histórias para falar, não é? Teríamos tantas histórias de alegrias, de conquistas, de vitórias. Poderíamos contar algumas situações difíceis que talvez você passou e já venceu, ou algumas que você começou a enfrentar, e aí você às vezes ainda está com medo. Como é que vai ser? Como é que vai ser ano que vem, gente? Surgiu essa situação na minha vida. E assim é a nossa história, né? E que bom que você está aqui e você está vivo, né? Em primeiro lugar é isso. Eu sempre digo assim, ó, se você está aqui, você está vivo, então já agradeço. Então, nossos problemas são reais, não são fictícios, mas nosso Deus também é. E é essa palavra que nós queremos meditar nessa manhã. O texto que eu queria conversar com vocês hoje está no Evangelho conforme escreveu Marcos, né? O Evangelho de Jesus, só que quem escreveu foi Marcos. Diz assim: a seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para os céus e, com um profundo suspiro, disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Queria fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, agradeço por estarmos juntos e agradeço pela tua palavra que acabamos de ler. E pedimos que o Senhor venha ministrar nossos corações, a tua verdade a cada um de nós. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes dessa narrativa aqui, né, desse encontro de Jesus ali com esse homem, dessa cura que Jesus fez, um tempo atrás Jesus tinha estado nessa região. Jesus tinha vindo nessa região e ali Jesus estava indo com seus discípulos e um homem, diz o texto, endemoniado, com muitos demônios, veio ao encontro de Jesus. E ele, um homem que se cortava, um homem que andava pelos caminhos, e Jesus então expulsa o demônio daquele homem. E o texto vai dizer que no diálogo os demônios falam com Jesus, disse: permita-nos que nós vamos, expulsa-nos para os porcos. E Jesus permitiu, e aqueles porcos foram e se jogaram no mar e todos os porcos morreram. Então os habitantes daquela região, talvez vendo o prejuízo financeiro que eles tiveram, tantos porcos morreram, expulsaram Jesus. Não, você vai embora daqui, tu só trouxe problema para nós. Os habitantes daquela região não viram o milagre de Jesus na vida daquele homem, como Jesus transformou aquela vida de um homem miserável que andava pelas ruas, pelos sepulcros. Eles viram o prejuízo financeiro, material, e não quiseram mais Jesus no meio dele. Não, vai embora, tu trouxe problema para nós aqui, né? E Jesus então vai embora daquela região, né? Ou seja, aquelas pessoas amavam mais os porcos do que a Deus, do que o que Deus podia fazer na vida de um ser humano. Mas Marcos vai registrar que Jesus voltou para aquela região onde tinha sido expulso. Jesus via que havia pessoas daquela região que precisavam dele. Mesmo que alguns o desprezavam, mesmo que eles tinham expulso ele dali, Jesus volta então para ajudar outras pessoas, e o texto vai mostrar para nós. Isso mostra a graça de Deus sobre nós, né? Mostra como Deus tem benevolência para nós. Deus, mesmo quando as pessoas o desprezam, Deus vem e insiste. Dá mais uma chance. Dá mais uma chance. Talvez você já tenha ouvido de Deus, talvez você já tenha até ido numa igreja, mas você de repente parou, desistiu, e Deus está dizendo: eu vou te dar mais uma chance, eu vou voltar ao teu encontro. É o que Jesus está fazendo, voltando para essa região, e faz esse milagre.
Deus, Ele está sempre insistindo conosco, né? Sempre oferecendo mais uma oportunidade de salvação, de conhecer Ele. O texto que lemos aqui narra que esse encontro de Jesus com esse homem surdo e mudo, e Jesus cura o homem, e o verso 37 diz que o povo ficava simplesmente maravilhado com o que Jesus fazia, e dizia: Ele faz muito bem, Ele faz tudo muito bem. Não faz muito bem, faz tudo muito bem, o povo dizia. Ele faz tudo muito bem. Ao final deste ano, eu queria que você conseguisse ter esse olhar para Deus, de como Deus faz as coisas muito bem, como Ele fez muito bem, e como Ele vai fazer muito bem. Um Deus que fez, um Deus que faz, e um Deus que fará. Em nome de Jesus, que faz. Quando Deus criou o mundo, quando Deus criou os seres humanos, quando Deus criou a terra, criou tudo que existe, lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, vai dizer que Deus olhou para tudo que Ele fez, e Deus disse: tudo é muito bom. O Criador olhou para aquilo que Ele fez e ficou satisfeito. Aliás, tem umas casas aqui que eu passo, os vizinhos aqui, além da casa da Francisca, ao seu, tem outras aqui, eu olho os jardins, as plantas, eu passo quase todo dia por aqui, né? E eu olho assim o cuidado das pessoas, a beleza das plantas, e eu olho e vejo assim: Deus fez tudo muito bem. Ou você vai para uma região, para a serra, ou para o litoral, e você olha assim: que coisa linda. Ou tu olha para a lua, muito lindo. E esse olhar é que Deus olhou e viu que tudo era muito bom. Só que agora, lá em Gênesis, Deus disse isso que é muito bom. Só que agora as pessoas, quando olham para Jesus e o que Jesus está fazendo, eles vão dizer: Ele faz tudo muito bem. Ele faz tudo muito bem. Faz tudo muito bem. Em primeiro lugar, nós podemos ter a certeza que Deus é um Deus que faz. É um Deus que age. É um Deus que está presente, né? Deus criou todas as coisas e Ele continua agindo. Deus presente. Os filósofos deístas, eles acreditam que Deus existe, sim. Mas eles também acreditam que eles criaram um pensamento de que Deus criou a Terra como um relojoeiro, que criou um relógio, deu cordas no relógio, deixa o relógio funcionar sozinho e foi embora descansar, foi dormir. Os deístas, os filósofos deístas creem nisso, né? Um Deus que criou o mundo e deixa vocês aí. Mas o texto que lemos vai mostrar o contrário, que Jesus veio, se tornou ser humano e vai ao encontro da necessidade das pessoas. Quando o anjo veio visitar José e disse: olha, Maria vai ter um filho e o nome dele será Emanuel, que significa Deus conosco. Deus não está longe, olhando e só se virem vocês, não. A Bíblia mostra que Deus é um Deus que se importa, um Deus que vem ao encontro do ser humano. Ele não somente nos criou, mas Ele busca um relacionamento, um Deus que está presente junto de nós. Deus que está imerso na nossa vida, e Jesus veio e se tornou ser humano e partilha inclusive do nosso sofrimento. Quando você lê as narrativas sobre Jesus, você vai ver o que Jesus sofreu. Ele não está isento, né? Ele compartilha do nosso sofrimento para poder inclusive nos ajudar, né? Nos socorrer. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, um amigo que você pode conversar a toda hora, em qualquer lugar. Esse é Jesus. Ele é Deus que fez, Deus que faz e Deus que fará. Ele faz, Ele age, Ele está presente. Jesus valoriza o ser humano, Ele ama, Ele socorre, Ele salva. Assim é Jesus. É o que as pessoas que viram o que Jesus fez estavam fazendo, elas mesmas declararam: Ele faz tudo muito bem. Se Ele faz tudo muito bem, a tua decisão pessoal é: você vai conviver com esse Jesus, com Deus, ou não. É uma decisão pessoal. É intransferível. Os teus pais não podem decidir isso. Eu não vou buscar Deus, não acredito. Ok, é a tua decisão. Mas você pode mudar. Você pode decidir: não, eu quero conhecer. Se Deus existe, eu quero conhecer. E você pode ir ao encontro de Jesus.
Então o desafio para nós, olhando para esse texto, é nós irmos a ele, irmos ao encontro de Jesus. O texto vai dizer que o surdo, e esse homem que era surdo e mudo, ele foi levado até Jesus. Verso 32 diz que algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Esse homem não poderia ter ido sozinho? Ele não era paralítico, né? Ele era surdo e mudo. Talvez os amigos, vendo a necessidade dele, levaram ele até Jesus, vai dizer o texto, né? E os seus amigos levam ele até Jesus e intercedem a Jesus por ele, né? Porque ele não conseguia falar. Então os amigos vão lá, olha, ele está nessa situação e pedimos que o Senhor imponha as mãos sobre ele e o cure. Mas quando a gente olha para o texto, nós vamos perceber que esse homem, ele não somente era surdo fisicamente, mas também ele não tinha ouvidos para Deus. Muitas pessoas ali estavam ouvindo Jesus, mas não estavam prestando atenção. Não estavam querendo ouvir a Jesus. Então o verso 33 vai dizer que Jesus vem esse homem com seus amigos, falam, intercedem, apresentam a Jesus, olha, esse é nosso amigo aqui, ele tem essa dificuldade, né? O Senhor não poderia impor as mãos e curar ele? Aliás, é isso que nós devemos fazer para os nossos amigos, né? Nossos parentes. Nós, seres humanos, nós não temos o poder de curar ninguém, mas nós conhecemos alguém que pode curar, que pode salvar, que pode restaurar. Então a nossa função é levar os nossos amigos, ó Jesus, esse é meu amigo Jair, eu quero apresentar. Eu falo amigo porque a gente realmente tem uma amizade muito boa, né? Eu quero apresentar, então eu oro para o Jair, eu peço a Deus que abençoe o Jair, nós podemos fazer isso, interceder a Deus por nossos amigos, né? E o texto vai dizer no verso 33, e é muito estranho até para nós, que diz que depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. É muito estranho para nós, né? A gente ouvir isso, né? Primeiro nós vemos que Jesus então não trata aquela pessoa na multidão. Jesus não veio para curar a multidão. Jesus, ele olha para nós individualmente. A Bíblia diz que Deus nos conhece pelo nome. Deus não trata pelo atacado. Agora vai abençoar todo mundo. Não. Mais do que te abençoar, Deus quer um relacionamento. Quer que você conheça Ele. Que você não dependa de alguém, de um pastor, ou de alguém que ore por você. Que você possa orar em casa. Pedir a Deus que você possa orar pelos outros. O que a gente faz como comunidade é nós nos encorajarmos, nos incentivarmos, porque cada um de nós tem um dom diferente na igreja. Então eu preciso do outro para receber a bênção de Deus através daquela pessoa. Mas eu dependo de Deus. Eu confio em Deus. E Jesus então tira ele à parte da multidão e vai e trata desse homem pessoalmente, né? Por que Jesus então leva ele à parte? Primeiro, como disse, Jesus não queria os holofotes, todo mundo agora ali vão tornar Jesus famoso. Jesus não queria isso, né? Mas Jesus, ele leva esse homem à parte, porque aquele homem, talvez quantos anos as pessoas caçoavam dele. Eu lembro na minha infância, mais uma história da infância, né? Eu sempre conto a história da minha infância aqui. Eu lembro na minha infância que tinha um homem mudo. Então nós criança é cruel no sentido, né? A gente ficava caçoando aquele homem mudo, mudo e surdo. Talvez a situação desse homem era semelhante. Talvez no seu íntimo, quanta tristeza ele tinha guardado, porque tanto desprezo ele estava passando na vida, quanta decepção ele tinha enfrentado. E Jesus pega ele e leva para o lado. Eu vou dar atenção toda para ti agora. Tem toda aquela multidão, mas vamos conversar, eu e tu. Vamos conversar. Eu vou tratar você agora. E Jesus vai e trata desse homem de uma maneira toda particular, né? Que nós não vemos em outros textos. Quando Jesus está tratando disso, de colocar os dedos no ouvido, de pegar a saliva e botar na língua do homem, o que isso significa? Jesus está dando um toque físico com aquela pessoa, e não somente Jesus podia curar ele ali no meio da multidão. Abra-te, pronto! Mas esse abra-te que nós vamos ver ali, não é uma palavra mágica, né? Abra-te, não é isso. Deus pode fazer? Pode. De novo,
Mais do que curar, Deus quer um relacionamento com a pessoa. Porque mais do que ter um relacionamento conosco aqui na terra, Deus quer nos levar para o céu com um relacionamento eterno com Ele. Então Jesus faz esse tratamento com esse homem de uma maneira particular, inédita, que não faz com outros. Jesus faz com ele, diferente de outras pessoas. Outras pessoas Jesus curou dizendo, vai para casa, e quando a pessoa ainda é curada. E assim Jesus trata de cada um de nós de uma forma diferente, individual. O homem tinha uma necessidade especial, e o problema dele era especial, né? E Jesus então trata ele de uma forma respeitosa, amorosa, né? De maneira que aquele homem podia entender. Talvez hoje em dia seria linguagem de sinais, talvez? Será que Jesus ia falar, né? Para se comunicar com ele? Porque lembre que ele era surdo, então Jesus se ia falar com ele, eu não ia ouvir. Então Jesus precisou se comunicar com ele na linguagem daquela pessoa. Percebeu? Para ele entender, eu vou curar teus ouvidos. Ele não ia ouvir, e Jesus põe o dedo, eu vou curar a tua língua. Jesus põe na língua, entendeu? Para ele poder entender. Jesus é maravilhoso, nos trata da individualidade, nos respeita. E também Jesus leva o homem à parte, porque Jesus queria despertar naquele homem a fé. A fé. Talvez a nossa fé precisa ser despertada. Talvez você tenha estado com a sua fé morna, ou nem fé você tenha em Deus. Não é, quando eu falo de fé, não é só a fé que Deus pode curar, que Deus pode, não. É fé de crer que Deus existe, que Ele te ama e que Ele pode te abençoar. Isso sim. Essa é uma fé viva, né? Esse é Jesus. Ele quer despertar a tua fé, a minha fé. Jesus vai e toca naquele homem. E isso nos leva a lembrar em outros textos, quando Jesus vai tocar no leproso. Quando as pessoas, o lepra era aquele homem com uma doença na pele, que as pessoas se afastavam do leproso, colocavam ele em quarentena, colocavam ele longe, Jesus vai e toca no leproso para curar. Outros textos vai dizer que Jesus tocou no cego de nascença. Jesus tocou então aqui no homem surdo, mudo, que passa a ouvir. Nós precisamos do toque de Jesus. Eu não sei o que Jesus precisa tocar na tua vida. Talvez no teu coração, talvez numa enfermidade, talvez na tua vida, na tua família, um toque de Jesus, um toque de restauração, um toque de cura, um toque de renovo. Talvez Jesus leve o homem para o lado e realize essa cura para que as outras pessoas não o imitassem. Se eu cuspir nos outros, eles vão ficar curados. Não é isso, Jesus diz, não é imitar, não é uma regra. Se você colocar o dedo no ouvido, cuspir na outra pessoa, vai curar. E os amigos disseram, não, se tu pôr as mãos sobre ele vai ser curado. Jesus não impôs as mãos. Jesus não se submete à nossa regra. Jesus não faz o que nós queremos. Ele é todo poderoso. Ele vem e nos trata de novo individualmente, né? Não é uma regra para a gente copiar. Não é uma regra. Não é um código de mágica. Se eu fizer isso, é uma mágica que vai acontecer. Não. Deus é todo poderoso. Jesus continua curando, continua agindo, mas Ele vai tratar de você individualmente, a tua vida. O verso 34 diz que Jesus suspirou profundamente. Quero deter um pouquinho aqui. O texto vai dizer que Jesus, quando vai tratar aquele homem, Jesus dá um suspiro profundo. O que isso tem a ver, né? Que o Marcos, o evangelista, vai registrar que Jesus deu um suspiro. Procurei estudar e ver o que isso significa. E uma tradução, um comentarista, uma tradução melhor seria que Jesus gemeu. Talvez nessa comunicação do mundo que gemia, e Jesus fala, Jesus dá um suspiro ou um gemido aqui. Mas esse gemido como uma expressão de dor. Mas que dor que Jesus está
sentindo ali, partilhando da dor daquela pessoa. Então, um comentário bíblico descreve que Marcos usa essa única palavra no grego, mogrilalos, e essa palavra só é usada nesse texto e lá no livro de Isaías, capítulo 35. Interessante, uma palavra usada 2 vezes na Bíblia, somente 2 vezes, aqui e lá no Antigo Testamento, né? E nenhuma outra passagem da Bíblia, uma palavra assim muito rara, né? E por que Jesus está usando essa palavra? Porque lá em Isaías 35, o profeta Isaías, ele disse assim que o Messias que viria, Deus virá com vingança, sim, ele virá com divina recompensa e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Então o coxo saltará como servo e a língua do mudo cantará de alegria. Marcos está dizendo, vocês estão vendo os olhos dos cegos serem abertos? Estão vendo? Né? Então, estão vendo os ouvidos dos surdos sendo abertos também, e a língua agora, ele está podendo cantar de alegria. Marcos está dizendo, esse é o Messias prometido lá em Isaías. Jesus é o Messias. Assim como havia a profecia que ele curaria surdos, mudos, Jesus veio para salvar e resgatar. Jesus veio para salvar e não apenas para curar. Na semana passada nós celebramos o Natal e eu lembrei no texto lá de Lucas 2, que quando foi anunciado o nascimento de Jesus e o anjo veio falar com os pastores e disse, lá em Belém nasceu o Salvador de vocês. Mais do que ser um curandeiro, Jesus veio ser o Salvador. Mais do que curar você das suas doenças, Jesus veio para te salvar, para te dar vida eterna. Deus quer não somente curar o teu corpo físico, mas curar os teus ouvidos espirituais, né? Deus já tocou os teus ouvidos, você já ouve a Deus, você para e procura ouvir o que Deus tem para a tua vida, ou você nunca se importou com isso? Deus, novamente, Ele faz, Ele age, Ele fala. Quando eu tinha 19 anos, eu servia na base aérea em Santa Maria. Alguns de vocês já me ouviram mais de uma vez eu contar, mas eu gosto sempre de contar sobre o agir de Jesus na minha vida. E lá na base aérea de Santa Maria, eu, um jovem de 19 anos, com muitas perguntas sobre a vida, participar de muitas festas, mas eu me perguntava, será que Deus existe? Eu nunca vi. Meus pais dizem que sim, nunca vi. E eu me perguntava, quando eu morrer, para onde que eu vou? Ou eu vou morrer. Eu preciso ter uma certeza para onde eu vou, pelo menos um indício para onde eu vou. A vida é só isso? Será que a vida é só aqui, nascer, comer, morrer? Ou tem algo depois? E eu me fazia essas perguntas. Será que a vida é só isso mesmo? Ou tem algo mais? E eu comecei a falar com Deus. Comecei a dizer, Deus, Tu existe. Se Tu existe, eu quero Te conhecer. Bem assim eu falava. Na minha simplicidade, né? Não ia na igreja, né? Eu entrava na catedral católica lá, sentava sozinho, na hora que não era de missa, sentava lá e falava, Deus, Tu existe. Se Tu existe, eu quero Te conhecer. E passou meses assim. Um dia eu fui com meus amigos, colegas, no cinema, um filme que não tinha nada a ver com Deus, eu estou lá assistindo o filme e Jesus falou comigo. Disse, Roberto, eu te amo, e eu morri na cruz por você, mas não por essa vida que tu está vivendo. Naquele momento eu senti a presença de Deus como nunca tinha sentido na minha vida. Não foi numa igreja, foi lá num lugar, né, totalmente inapropriado. Jesus veio e falou comigo, eu ouvi. E naquele momento eu fui preenchido com uma paz, uma alegria que eu nunca tinha experimentado. Eu saí do cinema feliz, curado da minha doença da alma, curado da minha audição espiritual, que eu não ouvia a Deus, agora eu estou ouvindo a Deus, eu falo com Deus e Deus fala comigo. O toque de Jesus. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Venham a mim, disse Jesus. Lá em Mateus 11, 28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. A vida, gente, nos traz pesos, cansaço, culpa,
né? Remorso, nos traz preocupações, nós vamos sendo sobrecarregados com tantas coisas. E Jesus disse: eu vou dar alívio a você. Eu vou aliviar você. Vem a mim, eu tenho esse poder de dar alívio a você, de não somente curar fisicamente, mas curar a tua alma, dar sentido à tua vida, dar propósito à tua vida. Pascal, ele vai dizer que todo ser humano tem um lugar no seu íntimo vazio que somente Deus pode preencher. Somente Deus pode preencher. Este cego e mudo foi curado porque os seus amigos levaram ele até Jesus. Nos versículos anteriores a esse texto vai dizer que uma mãe tinha uma filha doente e ela foi ousada e buscou a Jesus e a sua filha foi curada. Talvez o que esteja faltando a mim e a você é buscar mais a Deus. Talvez ao final desse ano você possa dizer: ano que vem eu quero conhecer Deus. Eu ouço, as pessoas falam, mas eu quero conhecer, quero saber mais se Deus existe mesmo, eu quero conhecer. Então, vá a Jesus, venha a Jesus. Por fim, chegando ao final dessa reflexão, tente olhar para os lábios, imaginar os lábios de Jesus. Jesus frente a frente com aquele homem, só os dois, e aquele homem não ouvia, não conseguia falar, e ele está olhando para os lábios de Jesus, e Jesus vai dizer: abra-se, né? E os ouvidos daquele homem se abrem. Mas nesse falar, quando Jesus está falando com aquele homem, Jesus não está somente falando abra-se, mas Jesus está falando, olhando para os olhos daquele homem, dizendo: eu amo você. Eu estou trazendo você aqui para o lado porque eu me importo contigo. Eu vou tratar de você porque eu amo você. É isso que Jesus está falando para aquele homem. Jesus está olhando para ele dizendo: eu te amo. E essa é a maior declaração de amor de alguém que alguém pode fazer por você. O amor de Deus. Jesus foi crucificado na cruz, de braços abertos, e de braços abertos ele diz, lá do alto do monte, ele está dizendo para todo mundo, ele diz: eu te amo, eu estou morrendo aqui por você, porque eu amo você, eu quero te salvar, eu quero te salvar. Não somente curar tuas enfermidades, mas te salvar. Ninguém tem maior amor por nós do que Jesus. Ninguém vai ter amor maior por você do que Jesus. Ainda que você venha andar por situações difíceis nessa vida, ouça o que Jesus diz: eu estarei contigo. Você vai enfrentar situações difíceis, mas abra os seus ouvidos e ouça Jesus dizendo: eu estarei contigo. Eu não vou te desamparar. O povo ficava maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem. Ele faz tudo muito bem. E o último texto que eu quero ler é Efésios 3, 20 e 21, que diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A esse Deus, a Jesus, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Ele faz infinitamente mais do que você pensa. Muito. Porque Ele é um Deus que fez, é um Deus que faz, e um Deus que fará tudo muito bem. Amém. Tu quer estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Junto aos teus pés, pois prazer
vida, diz: vinde a mim. E a tua oração pode ser: perto eu quero estar de Deus. Mas não só perto, eu quero estar junto. A canção diz que você pode ser um servo, alguém que recebe ordem de Deus, mas a Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer que Ele não quer que nós sejamos servos, alguém que só cumpre um ritual religioso. Jesus vai dizer: eu quero vos chamar de amigos. Eu quero que você seja meu amigo, eu quero ter intimidade contigo, não um religioso. Ser alguém que está perto, alguém que enfrenta situações difíceis, mas com Deus. Um Deus que cura, um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que restaura, um Deus que ajuda. Eu queria orar com você agora em nome de Jesus. Onde você está, feche os seus olhos. Se no teu coração você está sentindo algo diferente, talvez você está sentindo um arrependimento, está lembrando da tua história e está arrependido, e dá um sentimento tão triste dentro de você, de arrependimento, e diga então a Deus: Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Ou talvez você está sentindo uma alegria, uma paz tão grande nessa manhã, porque você está na presença de Deus, e você diz assim: Deus está aqui, e eu sinto Ele, e eu sinto essa paz no meu coração, e eu não sei de onde vem essa paz, mas eu creio que é de Deus. Ou talvez você surgiu tantas perguntas ao ouvir hoje de manhã sobre a palavra, e você está dizendo: Deus, se tu existe, eu quero te conhecer, eu quero ler a Bíblia, eu quero conhecer o Senhor, eu quero receber ajuda também para conhecer. Eu não sei o que você está sentindo, ou você não está sentindo nada, mas você está querendo, você pode arriscar uma oração. Talvez você nunca fez uma oração e não está sentindo nada, mas quem sabe você está pensando: não, eu posso fazer uma oração. E a oração que eu quero sugerir é de nós orarmos a Jesus, dizendo: Senhor Jesus, eu quero estar perto de Ti. Você pode orar, Elis? Ore comigo. Senhor Jesus, eu quero nessa manhã expressar meu desejo de estar perto de Ti. Eu quero expressar minha vontade de Te conhecer. Eu preciso tanto de ajuda, preciso ser curado, restaurado. Eu sinto um vazio tão grande no meu coração, e eu creio que é falta de Deus. Então eu convido Deus a vir preencher o meu coração, preencher esse vazio. E assim como Jesus disse que quer me chamar de amigo, eu quero ser amigo de Jesus. Eu quero ser amigo de Deus. Essa simples oração, Deus, eu faço com fé e disposição. É a minha oração. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe sua vida, que você possa ter um ano realmente, um novo ano, né? Abençoado, um ano que possa conhecer mais a Deus, em nome de Jesus. Que bom que você esteve com a gente. Então, um feliz e abençoado novo ano na tua vida e na tua família, em nome de Jesus.